Boa noite, boa noite. Fala, Roberto. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem, meu amado? Estamos aí hoje, né? Falei um pouco, né? Dividir o pão, que é a coisa mais importante que nós faz, né, cara? Realmente, esse sim é o pão que alimenta, né? Isso O sim. pão que alimenta pra vida eterna, né? Que é É, algo que dá sustento, né? é isso aí, meu amado, irmão. É isso aí. A gente fica... eu mesmo, assim, cara, eu fico muito feliz. Gosto de estar lendo, cara. Gosto, sabe, de estar dividindo, Uhum. falando e tal. Porque realmente isso que é importante na nossa vida hoje. Isso que é importante, cara. O resto é lixo. Agora, o restante aí do mundo é só porcaria e lixo, véio. Isso é verdade mesmo, com certeza, entende? Porque, como esse mundo, a gente sabe que esse mundo está reservado para o fogo, né? Como está na epístola de Cafos, né? Que para Pedro, como Yahushua falou lá em Manialva, né? Uhum. Pois é, e hoje nós vamos fazer uma leitura bem, bem maravilhosa, né? Aqui a gente vai ler um pouquinho do nosso irmão, nosso brother Barnabé, né? Conhecido como Barnabé. Uma carta muito explicativa, né? Uma carta muito bonita, explicativa. Sim. Show de bola. E as pessoas, elas não... Como eu posso falar? Elas não conhecem por uma questão... Por inúmeras questões, né? Primeiro, que o joio foi jogado junto com o trigo, se mistura o trigo. Então, assim, então as pessoas, não, isso não é inspirada, não é uma carta inspirada. Não sabe o que tá falando, né? Essa carta aqui, ela é uma carta, ela é muito bonita, ela é muito inspirada, sim. Ela explica como entender as coisas no entendimento do espírito, né? Como é que as coisas são de fato. As pessoas também, elas não observam essa carta pela... Como é que eu posso pontuar aqui? Às vezes tem o coração duro mesmo, né? Então, Desinteresse também, né? Desinteresse também, né? desinteresse, né, mano? É verdade, desinteresse, né, cara? É tipo assim no caso, né, cara? As pessoas elas não têm vontade da vida eterna, cara, sabe? Não tem a sede, né, cara? É triste isso. Ela, na verdade, é o seguinte, né? Até dar um spoiler sobre essa carta aqui. Ela fala que você tem que ser como o boi. Vai ter um ponto dessa carta que a gente vai ler aqui agora. Que a gente precisa ser como um boi, né? O boi, ele fica remoendo. Ele fica mastigando a comida. Ele fica remoendo a comida, né? E por isso, a gente também tem que ser como o boi. A gente tem que remoer. Com relação à vida eterna, né? O pessoal fala da boca pra fora. Eu quero ir pro céu. Quando, na verdade, do coração não é isso, né? Não é isso que elas estão sentindo. Elas estão sentindo outra coisa. A última coisa que definitivamente elas querem é vazar, sumir desse lixo aqui, né? E até por isso que a gente vem aqui e apresenta pontos proféticos de possíveis situações que podem vir a acontecer. Sim. E outra coisa, mas pode ver, no caso, tirando um gancho também, falando desse termo e tal, das pessoas, no caso, falam que quer ir para a vida eterna, mas no fim quer ficar aqui. Prova disso aí, Amado, todo mundo preocupado aí, né, com o novo governo, não sei o quê, tal, né? Eu fico preocupado com a crise, sabe? Tudo coisa desse mundo, sabe? Quer que esse mundo dure, sabe, cara? Então, quando você vê uma pessoa que fala sobre o eterno e tal, e tá aí preocupado com isso e tal, né? É muito triste, porque realmente você vê que, olha, a pessoa, olha, entende? E sendo que o livro de Revelações, no caso, para nós, é revelação de algo, cara, entende? As coisas que vão acontecer e tal, cara, tem que acontecer, velho, tem que dar o fim isso aqui, cara, tem que acontecer, entende? Para nós é revelação de algo, cara, entende? Na minha opinião, sabe, o pessoal que quer continuar nesse mundo aqui e que espera que um dia, um amanhã melhor, simplesmente colocam o eterno Criador, ao qual nós conhecemos por Yahweh, sendo o seu nome, que é o som do ser, que é o som, né, o som que todos os animais conseguem fazer, praticamente, né? E eles colocam o Criador de todas as coisas, o Rim, na posição de um mentiroso, cara, sabe? Mas amanhã tal presidente vai entrar, ou coisa assim do gênero, né? Então é um pessoal que definitivamente tem um coração duro, né? Um coração duro, né? Um coração... Mas... Oi? E outra coisa, irmão, também eu digo o seguinte, cara, o único governo que vai dar certo, que vai funcionar, vai ser o governo de Yahushua, cara. Esse sim, governo sim nós queremos. Esse sim, esse vai saber governar. Porque, ó, você pode ver em toda a história da humanidade, desde que a gente conhece por história e tal, todos os governantes que tiveram, sempre foi tirano, sempre foi escravizado, sempre. Você pode ver, cara, não teve
Eu te falo, Sempre. o único que chegou próximo foi Daut, né? Daut chegou próximo a isso, como sombra, né? O reino dele foi uma sombra do reino de Augusto, foi próximo, né, disso, entende? Mas eu falo, é isso, entende? Então você para analisar, cara, desses pontos, sabe? Aí as pessoas ficam falando e tal, e nem, até no Face mesmo, eu tenho muitas pessoas lá e tal, que falam do nome e tal, eu fico olhando as postagens, assim, cara, cada coisa assim que, sabe, aquilo me dá uma tristeza, sabe, me dá um nojo, sabe? Pelas coisas que eu tenho gostado, cara, sabe? A pessoa fala, sabe, cara? É tipo um desabafo que eu faço também, sabe, irmão? Um desabafo também, sabe? É o que eu penso, tal. Não é. As pessoas observar as coisas, né? Por exemplo, eu vejo que tudo é um elemento de profecia, né? Todas as coisas acontecem por questão de profecia, né? O importante é a gente observar, de fato, que o reino da verdade, da justiça, ele não parte da democracia, né? Ele parte da verdade, que é a verdade que só tem uma no mundo, é o Messias. Ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade, e por consequência de ser o caminho e de ser a verdade, ele também é a vida, sabe? Mas, irmão, vamos começar lendo Barnabé, então, aí? Vamos começar. Já demos uma entrada bem triunfal, né? Falando do que realmente é o que realmente, como é que eu fazer assim, que a gente vê no dia a dia, né? O que a gente pensa também, né? E tal. Vamos começar, então. Vamos lá. Então vamos começar pelo capítulo 1 aqui, mano. Então a gente vai lendo o Barnabé. Para quem não tem essa carta ainda, ela é muito fácil de você baixar ela. Você coloca ali Epístola de Barnabé, PDF. E você fazendo isso, né, já automaticamente você vai ter para baixar. E eu acho de suma importância, sabe? Todo o pessoal que quer aprender alguma coisa das coisas do Eterno, acho que tinha que saber um pouquinho dessa epístola, sabe? Saber entender essa epístola aí, para não ficar mais na carne, para não ficar... A carne que a gente quer falar é físico, é fazer as coisas na força do braço, na força física, achar que, se eu me jogar numa piscina da água, eu vou estar sendo batizado. Ou se eu fazer alguma coisa, eu vou estar... Quando na verdade não existe isso, né? Na verdade, isso é absolutamente bobagem. Tudo que a gente faz no físico é bobagem, né? Sim, sim. Irmão, sem mais delongas, vamos começar então com a nossa leitura do capítulo 1 de Barnabé? Bora! Eu vou... O irmão que sabe, se o irmão quiser começar a ler um capítulo, a gente dá uma faladinha sobre esse capítulo aqui, eu leio o capítulo 2, daí a gente dá uma faladinha. O irmão que sabe, se o irmão quiser começar, pode descer a ler, irmão. Capítulo 1, então. Vamos começar, então. Vamos lá, então. Capítulo 1 em diante, vamos lá. Filhos e filhas, eu vos saúdo na Shaolein, tá? Eu não uso paz, como todo mundo sabe que paz é pax, representa o mundo romano e tal, né? Nós queremos a Shaolein ideal, não a paz desse mundo. Em nome do Maor, né? Que daí vai estar Senhor em algumas traduções, Senhor é Baal, que não sabe disso e tal, né? Então, o Maor, que nos amou. Grandes e ricos são os decretos de ao vosso respeito. Acima de tudo, eu me alegro imensamente pelo vosso espírito, felizes e grandiosos, pois dele recebesse a semente plantada em vós mesmo, a bondade do dom espiritual. Por isso, eu me alegro mais na confiança de me salvar, porque verdadeiramente vejo em vós o espírito da fonte abundante do Maor, e o Rushua foi derramado sobre vós. Em vosso caso, foi isso que me chamou a atenção, ao vê-lo que eu tanto desejava. Estou convencido, intimamente persuadido disso, porque conversei muito convosco. E ao Rushel caminhou comigo no caminho da justiça. Eu também me sinto impulsionado a amar-vos mais do que a minha própria vida, pois a confiança e o rave, tá, que passa para amor, deixa eu ver aqui, intimamente, pessoal diz, porque conversei muito convosco, né? E Augusto caminhou comigo no caminho da justiça. Eu também me sinto impulsionado a amar-vos mais do que a minha própria vida, pois a confiança e o rave que habitam em vós são grandes e fundados sobre a confiança da vinda dele, olha só. Então é a vinda dele, cara. Então nós temos que aguardar a vinda dele. Então é isso, nós temos que estar convicto disso, que ele virá. E nós cremos assim, ele virá, isso é fato. Vinda dele. Pensei que se eu me preocupasse em participar-vos daquilo que recebi, eu teria recompensa por ter servido a espírito, ou seja, os seres, no caso, nós somos seres, né? Como o vosso. Esforcei-me, então, para vos ver essas poucas linhas,
para que, além de vossa confiança, tenhais também o conhecimento perfeito. Os ensinamentos do maior são 3, a confiança da vida, o começo e o fim da nossa confiança, a justiça, começo e o fim do julgamento, o Rave, o testemunho pleno da alegria e contentamento das obras realizadas na justiça. Com efeito, por meio dos profetas, Ial nos fez conhecer o passado e o presente, e nos fez saborear antecipadamente o futuro, vendo que uma e outra coisa se realizam conforme ele falou. E nós estamos vendo isso hoje, né? As profecias cumprindo e tal, sabe? O livro de revelação sendo cumprido à risca, né? Isso, cara, isso que eu falo, é revelação de Ial para nós, isso nós devemos se alegrar. Devemos progredir no seu temor, de maneira mais rica e mais elevada. Quanto a mim, não é como mestre, mas como um de vós, que vos preparei umas poucas linhas. Através dela, vocês se alegrarão nas circunstâncias presentes. Aí que é o capítulo 2. Irmão, é muito bonito isso daí, né? Você vê que ele não está se posicionando como um líder de ninguém, né? Exatamente. Você vê que quanto a mim, não como mestre. Não tô aqui pra ensinar ninguém, eu não quero essa bronca pra mim. Eu não quero essa bronca de ser líder pra mim aí, como já tá na carta de Tiago e Alcaf, né? Como nós Isso. Chamar, né? Que fala que o mestre vai ter um juízo mais duro. Justamente. Né? O tapa na cara do mestre vai ser maior do que se diz mestre. Então a última coisa que a gente quer é ser líder, ou que as pessoas nos sigam de qualquer. Vixe! Eu penso, amado, que quem seguir nós tá lascado, cara, entende? Porque Yahushua, tem que seguir Yahushua, ele que morreu por nós, ele que nos resgatou, ele que nos comprou o preço do seu sangue. Então, entende? Então eu vejo assim, amado, entende? Então nós somos o quê? Somos apenas servos um dos outros. Estamos aqui, no caso, para partilhar as coisas verdadeiras, que é dele, nem é nosso, é dele. Entende? Então é um pão, mesma coisa. Então, nós estamos agora fazendo uma janta aqui, né, no caso, né? Espiritualmente falando, tá? Exatamente, irmão. É isso aí, meu amado, justamente. Então agora eu vou passar o capítulo 2, então. Aqui tá dizendo o culto que Deus quer. Mas Deus, ele quer alguma coisa, será? Acho que Deus não quer nada, né, Roberto? Ele quer, assim, amado, que o homem volte e se arrependa e faça o que é certo, né? Ele não, quer eu digo Deus, o canalha. Não, esse aí não. O falso, o Zeus, o limpo. Entendi. O criador de todas as coisas, ele já quer uma coisa diferente, daí ele é diferente. E agora vai explicar, mano, vai descer a lenha nisso aqui. Deixa eu começar então, agora vamos pro capítulo 2 então de Barnabé. Vamos lá. Como os dias são maus, e é aquele que exerce poder, devemos para o nosso próprio bem procurar as decisões do Eterno. Os auxiliadores da nossa fé são o temor e a perseverança. E o nosso companheiro de luta são a paciência e o autocontrole. Só um instantinho aqui, eu acho que vai ter uma participação especial aqui, rapaz. Deixa eu ver se eu vou laçar um... Então, essa carta, para vocês, no caso, nós recomendamos que vocês baixem ele e leiam, irmão, sabe? Eu falo para vocês, sabe? Se você realmente tem interesse na salvação, né? Se você realmente tem interesse e tal, se você realmente tem interesse nas coisas do eterno e tal, né? Eu penso, assim, que você tem que se firmar nele, sabe? É ele que vai te salvar, é ele que vai te ajudar. Entende? Deixa eu Roberto, deixa eu falar aqui. Eu acho que quem vai entrar e vai fazer surpresa maravilhosa para nós é o nosso brother, o Fernando Monteiro, cara. Todo mundo já conhece. Já, sim, meu já é. Maravilha. Esse homem é difícil de achar, esse homem. Vamos ver se ele vai entrar. Muito querido. É isso aí. É, muito querido, né? É que a gente tem os que, na minha opinião, que os que restaram, né? É o pessoal que... Ó, tá aí o homem, rapaz. Entrou? Quem disse que não ia entrar aí, ó? Oi! E aí, irmão? Como é que você tá? Ei, mano, Fernando, como é que você tá, brother? Tudo bem. O Eric tinha me falado mais cedo aí. Eu falei, claro que se der aqui, eu dou uma entradinha lá. Como é que tá as coisas por aí, Roberto? Tranquilo? Tamo bem, mano. E firme na rocha, né, meu amado? Firme na rocha. Firme na verdade, né? Isso, na verdade ideal, né? Bastante confusão aí na internet, bastante coisa, mas tem que ficar esperto, viu? Porque tem muita confusão. Mas só que isso aí, amado, isso aí é bom que aconteça, porque a gente sabe que tá no fim, cara. Porque como tá lá no verdade. Baruch fala sobre isso, né? Verdade. Fala sobre, exatamente. Então a gente fica feliz com isso, amado. Sabe? Eu vejo isso como algo positivo para nós, entende? Positivo.
Sinal, Porque- né? É um sinal forte, né? Isso, exatamente, confusões entre as massas e tal, sabe? Decisões de governo, que a gente vê muito isso aí hoje e tal, entende? Então isso é maravilhoso, cara, entende? Eu vejo isso com alegria aqui, nós vemos com alegria. Quando a gente vê isso, olha, cara, o que tá acontecendo, velho? Entende? Então, eu vejo isso, cara, sabe? Eu vejo também, os irmãos também veem dessa forma, também, entende? Porque a gente tem o mesmo espírito, o mesmo entendimento nas coisas, sabe? E isso que é legal, entende? Entende? Então, eu penso assim, cara, maravilha, cara. Que aconteça, que venha. Isso é uma profecia, na verdade, está se cumprindo, né? Eu até botei um texto aí no Facebook do Apocalipse de Baruque, falando que dariam asas à imaginação nos últimos dias, né? Quer dizer, você ia ver de tudo que era doideira, e você ia ver aparecer na internet, sabe? Na internet, ou no mundo, ou em tudo, né? No geral, né? Então tá só cumprindo isso, na verdade, né? Sim, cara, e cada vez tá pior, cara. Cada vez tá pior e pior e pior, cara. E como diz Jaú, cara, esse mundo vai de mal a pior, só tem a piorar mesmo aqui, sabe? Isso tá escrito lá, eu falo sobre isso. Esse mundo só vai de mal a pior. Não tem melhoria pra nós aqui, não tem, cara. Tolo aquele que busca alguma coisa aqui, tolo. Eu falo isso, cara, porque eu leio as escrituras, cara, sempre eu tô lendo, sempre eu tô vendo e tal, sabe? Então, eu digo o seguinte, tem que firmar em Yahushua, cara, ele é o socorro presente, entende? Como diz lá uma passagem que o sistema usa muito, né? O choro pode durar uma noite, uma alegria vem pela manhã, né? Só que Jesus diz, no caso, para o mundo. Mas eu digo o seguinte, o choro pode durar uma noite, ou seja, hoje nós estamos tristes, nós passamos por isso aí, mas a alegria virá pela manhã, que é a vinda de Yahushua, né? Ele é amanhã. O amanhecer é ele, né? Ele é a estrela da manhã, né? Alvorecer, né? E prova disso, ele é a estrela da alvorada. De manhã cedo você pode ver que os pássaros cantam muito, cara, a alegria dos pássaros, cara, entende? Você vê que coisa linda, sabe? Você vê que isso é uma soma muito linda, cara, na criação, sabe? É só de manhã cedo. O pássaro, ele tem uma prefiguração linda nele, porque é um animal que vence, né? Ele vence a atração, quer dizer, a gravidade, ele consegue vencer através do quê? O que faz um pássaro voar? É o vento, é o ar, quer dizer, o uruha, né? O espírito, o entendimento faz o pássaro vencer a atração, quer dizer, ele voa. E ele que anuncia, tu vê, na manhã, como o Roberto falou, né? Ele que anuncia a alvorada, né? Começa aquele cantar de pássaros, tudo que é lado e tal. É por isso que tem o pássaro bom e o pássaro puro e impuro também, né? Você pode ver, tem o gavião, o abutre, quer dizer, o puro é justamente são os anjos, representa os anjos, as pessoas que agradam o Eterno, são salvas, tá? E os impuros são aqueles que voam também, mas no sentido negativo, quer dizer, os anjos caídos, né? É incrível, né, Roberto, essas coisas. Não, sim, cara. Os aves de rapina que só querem comer a carne dos outros, só comer a carne de animais podres, né? De cadáver. Aí tudo, né? Você vê o que o Eric falou. Até eu sei que não é a pauta que vocês estão conversando aqui. Não. Mas você vê que Mateus 24, Manial, né? Mateus 24, Manial fala que aonde estiver o corpo de um defunto, ali vão se juntar os abutres, né? Quer dizer, então as pessoas que vão seguir um defunto, quer dizer, vão ir atrás de algo morto, né? Algo que não tem vida. Se torna um comedor de carniça, vamos dizer assim. Carne de morto. O Yahushua, ele não é morto, o Yahushua é vivo. Vivo. E é dos vivos, não é dos mortos, viu? É dos vivos. Então, isso é bem claro na escritura, né? Quem tá procurando os mortos tá lascado, sinto muito, tá fuzilado. Verdade. É isso aí. Aí cada um julga a si próprio, né? Cada um olha pra si, né? E vê que tá as obras, né? Entende? Lá fala, dos vivos, né? Quem segue os mortos, sinto muito, cara, olha. A criação, ela ensina tudo isso já, pô, tá tudo... Quem que consegue chegar perto de uma carniça, pô? Ninguém consegue. É fedido. É terrível. É terrível mesmo, cara. Até a gente... É prefiguração, pô. Eu fico triste, às vezes, sabe, Roberto, que as pessoas parecem que não aprendem com o viver dela do dia a dia, né? Elas não aprendem nada, elas só sabem viver o dia a dia, mas não sabem aprender com viver o dia a dia. Que justamente a função da criação é essa, te ensinar, dar as lições, né? Mas aí você vê essa confusão, sabe? Aí na internet mesmo, assim, não digo nem esse nível de governo, mas de política, não, mas digo em tudo no geral, mas eu estou citando principalmente aqui a questão da internet, do que está sendo ensinado na internet. Aí você vê essa confusão tremenda, sabe, essa coisa, e tá todo mundo focado em tudo mesmo no que tem que estar focado. O que tem que estar focado? É aquilo que o Eterno fala direto na Escritura. Ele fala do nome dele, ele fala da criação dele, para você aprender com a lição dele. Ele, quando veio, ele usou a criação para ensinar direto, que a criação é dele, é o que representa ele, né? É o que dá testemunho dele. Então ele falava lá, usava os exemplos
da colheita, do trigo, do pão, quer dizer, da água, do peixe, ensinava lição com o animal ali na hora. Quer dizer, você não vê ninguém fazendo isso, sabe? Ninguém aprendendo da forma que ele mesmo ensinou. Né, lá e praticamente a gente tá lendo aqui Barnabé, né? E Barnabé dá um show de como você fazer essas observâncias, né? Barnabé é uma carta espetacular, cara. É espetacular. A gente vai começar a ler agora o capítulo 2 aqui. Eu não quero atrapalhar, se quiser. Não, pelo contrário. Não, mas o que você tá falando agora é muito importante. Porque tem a ver, né? Tem a ver. É, porque tem totalmente a ver, porque é a continuação do assunto, né? Você observar a natureza como ela é e você daquilo tirar lição. E o Yehoshua, que nós conhecemos como Moisés, ele legislou em cima da natureza. Sem ele saber, o Eterno fez ele legislar perante a natureza, né? É que nem eu já falei já hoje aqui, não estava aqui ainda, que nem o boi, por exemplo, né? Quando você come, você mastiga, fica remoendo aquela palavra, né? Parece ser uma coisa, você vê de novo a mesma coisa ali, e cada vez que você... É incrível isso, cara. Como ele entendia, né? Como ele entendia naquela época, né? É a coisa mais incrível. Ele já entendiu de uma forma... Lembra que você comentou comigo sobre obra morta? E a obra morta? Que esse mundo, por exemplo, a pessoa, ela falando dessa questão de criação, assim, como você falou aí do boi e tudo, se a pessoa vive o dia a dia e não entende, por exemplo, ela toma água, ela não entende por que a água é daquele jeito, por que você tem que tomar água, por que dá sede. A pessoa não entender isso, a obra dela no mundo é morta, ela é só mais um. Ela é uma besta. Exatamente. Ela é uma besta, ela é um animal, né? É um animal. Aí tem gente que assim, que vai me dizer, mas como você chama uma pessoa de animal? Eu penso o seguinte, ó, eu vou dar um exemplo bem bom. Existe pessoas humanas, né, que agem como bestas. Por quê? Porque vivem só pro ventre. Estão preocupadas só com o ventre, que deu fome e vai comer. Né? Ela não se preocupa em entender o porquê daquilo. Se você melhorar essa palavra, Fernando, em vez de ventre, colocar viver pelos instintos dela, né? Instintos naturais. Ir no banheiro e queira ou não, fazer sexo, cara. Só pra isso. Só pra isso, exatamente. E pensa assim... ou seja, o ser humano bestializado, de fato. Bestializado. E tanto é o seguinte, será que existe na natureza algo que dê testemunho disso que eu estou te falando, para dar veracidade disso que eu estou te falando, que uma pessoa pode se tornar como um animal, por exemplo, como um gato, como um cachorro que vive só para poder encher o ventre deles, como um animal do campo, como um cavalo, como um boi. Eles estão ali, mas eles não sabem, eles não entendem o propósito dele ser aquele bicho, por que ele tem aquele formato, por que ele tem casco fendido, por que ele não tem... A gente que tem que entender isso, a gente foi feito para entender isso. Então, assim, quando a pessoa não entende isso, ela se torna um animal. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Na natureza, existe um animal que parece um homem, mas é uma besta? Macaco. Então, o macaco, ele representa... o macaco, ele representa justamente esse tipo de pessoa. É um humanoide bestializado, né? Parece um homem, você olha assim, é um homem. Aí vão dizer, mas é a pessoa de cor escura, de cor clara? Não, mas tem de tudo que é cor, né? O macaco tem pelo bege, com pelo branco, com pelo preto, com pelo... Então todo mundo está incluso nisso, não tem conversa. Tem gente que diz, então ele é um animal. Então a natureza é a natureza comprovando, né, o entendimento, vamos dizer assim, o entendimento sobre o assunto. Então na natureza tem uma prova, então isso se torna verdade. É esse tipo de exercício mental que as pessoas não fazem, cara. Sabe? Ele foi tirado das pessoas. Foi tirado das pessoas um nível, no Fernando, por exemplo, que, por exemplo, a carta que a gente tá lendo aqui, que é Barnabé. Essa é uma carta que ensina você a observar as coisas desse jeito. Só que foi tirado do povo. Foi tirado do povo, e o povo, quando você sugere para as pessoas, olha, você gostaria de ler Barnabé, seria uma boa para você. A tua vida nunca mais vai ser a mesma depois que você ler Barnabé. As pessoas não entendem isso. As pessoas torcem o nariz e definitivamente não vê esse tipo de coisa. Certo? É interessante, cara. É bem legal. Eu acho que vai ser muito enriquecedora a tua participação aqui, Fernando. Vai ser matadora, cara. Que a gente vai começar a ler no segundo capítulo ainda, entendeu? Nós temos que repartir o que tá... Até se tem pegado no meu pé aí para repartir, assim, essa questão de entendimento de sombra e tal. Sombra, né? E não tem melhor jeito para observar isso, tipo, iniciar, para abrir
o olho das pessoas, vão começar a tirar o ramelo do olho das pessoas com essa epístola de Barnabé. Mas aí há quem diga, viu, Roberto e Eric, há quem diga assim, ó, mas o que adianta ficar sabendo disso? Meu amigo, o propósito da criação ter sido feita foi só esse. Não tem. Mas, é isso que as pessoas, mas eu tenho que fazer minhas coisas, tal, meu dia a dia. Mas, meu amigo, você dizer que isso não tem importância, a pessoa está sendo insensato, porque o propósito 100% da criação ter sido feita é justamente dar o testemunho das coisas de Yahushua, das coisas do Eterno, entendeu? Ela foi feita. E aquela história, Fernando, você vive hoje uma vida aqui, né? Ah, não, eu não vou. Se eu for pensar minha vida e direcionar minha vida a viver isso, eu não vou viver, né? Entre aspas, né? Mas eu vou fazer uma análise rápida aqui. Você começa a trabalhar para viver a tua vida de animal, de bestializado. O que é? Você vai trabalhar, vai voltar para casa, vai viver uma vida, comer no banheiro e tal. Essa rotina. Você sai na rua e um bandido te mete uma bala na cabeça, acabou isso daí. Essa rotina, Eric, exatamente o que você está dizendo. Essa rotina, você está vivendo. Ela foi feita para acabar. Você está vivendo exatamente como aquele exemplo do macaco. Sim. Quer dizer, o macaco dorme, de outro dia ele vai atrás de comida, daí ele sobe na árvore, ele faz. Quer dizer, você está vivendo exatamente como aquele macaco. Você é um animal, você é um ser humano bestializado. Você é bestializado. Quando você fala, outra coisa interessante também, mulher montada na besta. Todo mundo que tem esse comportamento, que tem essa visão, que só sabe viver pro ventre, a pessoa se torna um efeminado, quer dizer, espiritualmente falando, se torna um efeminado, quer dizer, se torna uma mulher e está montado na besta ainda. Então, todo mundo que age assim está montado na besta, é uma mulher montada na besta. Entendeu? É assim, cara, o entendimento, você tem que entender as coisas dessa forma, porque hoje em dia não, né? Sempre o ser humano só foi preocupado mesmo com viver o dia de atrás de comida, de atrás de dinheiro, de atrás disso aí vive como um animal. Sabe, eu vivo com um animal, sendo que tem tanta coisa maravilhosa para observar, para você entender e confirma essas coisas que a gente tá falando, né? Sabe? Pô, você não viu? Eu mesmo fico maravilhado quando eu vejo, cara, o nome se encaixando nos sons da natureza. E quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, que é isso, cara? Que coisa espetacular. Esse é o nosso rim, o nosso criador, né? Esse é o verdadeiro louvor, né? Cara, ele botou todo o testemunho dele, cara. Todo o testemunho do ensinamento dele, tudo gravado na criação dele. A criação dele serve como testemunho, ela é feita para você viver o testemunho dele na sua própria carne física, para você sentir o que ele sente, fazer o que ele faria, agir como ele agiria, entender o porquê das coisas. Às vezes não tem, a pessoa só vive, se você perguntar para ela, por que você tem 10 dedos na mão? Não sabe dizer. Quer dizer, é aquele lance do legalismo, né? Por exemplo, Barnabé vai falar muito nessa carta que você vai ler aí, sobre a carne do porco. Se você pega um legalista que não come carne de porco, né? Você pega aí um judeu religioso, uma pessoa... Você pergunta a pessoa, você não come carne de porco, mas por que você não come a carne de porco? O que significa? Qual é o significado? Aí a pessoa não sabe responder. Ela sabe praticar o legalismo, a atitude física legalista, de não comer porque alguém falou para ela não comer. Mas ela não entende o porquê que não pode comer. Por quê? Qual é o testemunho que há nisso? Qual é a lição, a mensagem, que é muito mais importante do que o físico? O físico não adianta nada, o físico é obra morta. O físico é obra morta. Porque o físico tudo nasce, cresce, morre, apodrece, some, desaparece. Quer dizer, é morto. A água que sai da torneira é viva? Ela não é viva, ela é morta. A água da torneira é viva. A água viva é aquela que a Ruxa falou para a mulher da Samaria lá, que ele falou que ia dar para de beber, que ela não ia ter mais sede. Aquela é água viva, que vem dele. Que é uma água que você não vê, é uma água invisível, né, mas ela está representada por essa água física que você vê aqui, que sai da torneira, mas essa água aqui é morta, cara. Entendeu? Então, tem que dar vida para o que está ali gravado na criação. Você tem que trazer, como é que você dá vida? Você dá vida para a criação, você entendendo ela. Sim. Se você não entender ela, você tá praticando obra morta. Sabe? Enoque profetizou isso no livro dele, cara. Falou que nos últimos dias os eleitos, por exemplo, aí, como eu tenho visto aí você, o Roberto também, tem até mais gente que entende bem essas coisas aí. Tem bastante, né? Os eleitos iriam entender a criação, eles iam olhar para a criação e ia ser dado a eles entender tá lá em inglês, lá na tradução tá sevenfold, quer dizer, o sétuplo, né? Isso. As 7 partes da criação, quer dizer, a pessoa ia entender todos os entendimentos ali do porquê foi feito daquele jeito e tal, sabe?
Sabe? Mas não, cara, você vê as pessoas aí se matando por um monte de coisa que, sabe, olha, eu fico vendo, cara. Eu tô falando a nível de internet, né, de que a gente assiste aí, e a gente perde a vontade até de falar, viu, Eric? Você pode ver, eu fico na minha, cara, ultimamente eu tô muito na minha, sabe, porque é muito pouca gente que vê, que realmente entende, que vê e que quer entender essas coisas dessa forma, assim, sabe? Como que é justamente a forma que o Eterno quer que a gente entenda, né? Mas aí que entra a gente, né? Aí que entra a gente, né? Querendo. Não pra ganhar seguidor, né? E pra ter 1 milhão de pessoas assistindo a gente aqui. Não, é pra pessoa certa assistir. E eu acredito muito na eleição, sabe, Fernando? É claro que não é assim como, né? Eu também acredito. Na hora dessa, a eleição é a partir do momento que você quer aquilo ali, é porque automaticamente você já foi eleito antes de mais nada. Então não é pra qualquer um. Eu sempre falo isso, nos vídeos, né, Eric, é pra pessoa certa ver esse vídeo. Tá isso é bom acrescentar. A gente crê nisso não porque a gente acha, a gente crê porque a gente já está escrito. Não, tá escrito. Leu, é uma coisa que não é achismo. Exatamente, não é uma coisa que a gente tá inventando aqui, né? Ou um segmento talvez religioso, né? Os presbiterianos também defendem o livre-arbítrio. Desculpa, a eleição. O camarada é eleito. Então, se o camarada é eleito, só que na mentalidade do presbiteriano, o cara é eleito, o cara pode matar, roubar, destruir tudo, ele vai ser salvo. Não é assim que funciona, cara. O cara automaticamente, quando é eleito, ele não dá mais espaço para essas coisas. O cara, quando ele é eleito, ele passa mais, ele passa a querer entender do eterno, ele tem sede do Messias, a verdadeira água da vida. E só isso, né? E não tem uma cabeça para mais nada. Exatamente, outras coisas não tem sentido, outras coisas não tem valor. As outras coisas perdem valor. O que é uma coisa muito interessante. Mas, Fernando, você tem uma cópia do Barnabé, Fernando? Tenho aqui sim. Não, porque nós estamos fazendo uma sequência seguinte aqui. Eu leio um capítulo, o Roberto lê outro, e daí a gente vai explicando, terminando de ler o capítulo, a gente explica, a gente fala o quanto quiser, por exemplo, se uma coisa que talvez tenha faltado se observar aqui, eu já falo, tá entendendo? É praticamente isso que a gente tá fazendo aqui sempre. Sim, tá deixando rolar, né? Eu sei como é que é. Não, deixando rolar. A gente vai ler um capítulo e vai macetar, vai em infinito. Não tem. Se não der pra ler tudo também, fazer paciência, mas o importante é a gente deixar bem mastigado. Então vamos ler isso pra não estender muito, né? Vamos ler, então deixa eu ver aqui a. Eu vou ler o capítulo 2 aqui e daí a gente já fala um pouco aí. Eu tenho uma aqui uma aqui que tá corrigida, a cópia eu já abri aqui. Vocês estão no capítulo 2, é isso? E outra coisa também, sabe, no caso, assim, que eu penso assim, que quando a gente lê o caso, tem que abrir os leques mesmo, tem que abrir os leques, sabe? A ideia mesmo é esmiuçar, né? Abrir mesmo, sabe? Sim, porque afinal nós não estamos aqui para agradar homem, nem queremos também. Nós estamos aqui para falar de Augusto, testemunhar sobre ele, a verdade que é ele, né? Então, tem que descer a pua mesmo. Sim, tem que falar a verdade, não adianta ficar. Não, cara. Por isso que eu fico muito quieto na minha aí, afastado, porque eu vejo muita gente querendo agradar a multidão, sabe, querer ser político, querer ficar agradando todo mundo. Eu não tenho esse negócio não, cara, eu falo a verdade, sabe? Tem um nojo da mentira que você nem imagina, sabe? Mentira, eu tô fora. O pai da mentira é o Satã, né? Exatamente, é a cobra, né? Então do capítulo 2, então... Oi? Peço desculpas se der um barulho, alguma coisa aqui, que tem bastante gente aqui em casa aí. Se a pessoa também estiver ouvindo aí. Relaxa, desculpa. E hoje é dia de criançada fazer bagunça daí. Sabe? Pode deixar, isso é bom. Então, eu parei no capítulo 2, Fernando. O culto que Deus quer. Mas será que o Zeus quer culto? Pior que Zeus quer culto, né, cara? Se você assistir aquele filme do Perseu, acho que é o filme do Clash of Titans, é o Batalha dos Titãs, não sei como é que tá em português. O Fúria de Titãs tem uma versão antiga também dos anos. É uma versão feita dos anos 80, se não me engano, também. Agora fizeram uma nova, né? Isso. Então, lá ele fala, o Zeus, ele perde a força se o povo não tá adorando a ele. Tem que adorar Zeus. Cara, parece esse daqui, né? É aqui de baixo. Parece esse aí que tem nas igrejas, cara. Esse aí tem que estar um monte de gente. Mas é o mesmo. Zeus e Deus é a mesma coisa. Tem que estar ali dando dinheiro pra ele, tem que estar ali adorando, fazendo um sacrifício a ele, né? Sacrificando a ele. Não, ele fica fraquinho. Ele fica fraco. Eu vou lendo então aqui o capítulo 2, então. Como os dias são maus e é aquele que exerce o poder, devemos
para o nosso próprio bem, procurar as decisões do Messias, da Senhor aqui. Mas Senhor é mal, né? Os auxiliares da nossa fé são o temor e a perseverança, e os nossos companheiros de luta são a paciência e o autocontrole. Se essas virtudes permanecem puras diante do Eterno, a sabedoria, a inteligência, a ciência e o conhecimento virão regozijar-se com elas. Então, olha que essa ideia aqui do culto ao Eterno, né? Não, Isaías deixa claro isso, e ao Shial, né? Ele deixa bem claro qual que é o verdadeiro culto ao nosso Eterno Criador de todas as coisas, né? É aquele culto de... A gente vê que quando ele diz lá, né, que os verdadeiros eles vão adorar no espírito em verdade. Vamos traduzir espírito em verdade, como ele fala em Mateus, né? Em João. Quer dizer, eu entendo assim, hoje eu entendo bem isso. Entendo assim, como é que eu entendo isso? Você está adorando o Eterno quando você entende, quer dizer, o espírito, o entendimento dele, quando você entende e quando você é amante e praticante da verdade, e não amante praticante da mentira. Está escrito que o amante praticante da mentira vai acontecer o que com ele? Não vai herdar o reino. Então ele fala em espírito e em verdade, quer dizer, no entendimento, eu já falei do entendimento no começo do papo, né? Entender a criação, entender as coisas dele. E se firmar no quê? Na verdade. Na verdade, porque a mentira, a gente sabe quem é pai, né? Então essa é a forma que você adora ele. Você está prestando culto para ele quando você ama a verdade, você já está prestando culto para o Eterno. Exato. Sabe? Você está prestando culto, ele olha aquilo ali, para ele sobe como um cheiro agradável, né? Aquela gordura que queima do churrasco com um cheiro gostoso. Sabe? Não é todo que a gente gosta desse cheiro também, né? Isso é prefigurativo, cara. Pessoal tem gente que fala isso aí e começa a rir. Não, é isso mesmo, foi feito assim. Quer dizer, a gordura é aquilo que forma o teu corpo, ela te engorda ali. E, quer dizer, o que você come se torna gordura no teu corpo. Então, quando você queima aquilo, o fogo transforma aquilo numa forma química, aquilo sobe, né, com ar e entra na narina e vem com aquele cheiro agradável. Você fica, nossa, que cheiro gostoso, pô, olha só, a carne desse aí é boa. Quer dizer, carne boa é carne que faz a pessoa edificar, que levanta a pessoa. Por isso que tem a carne do porco, tem a carne do boi. Do porco não pode comer, do boi pode comer. Entendeu? A lição é essa. Não adianta não comer o porco e não entender isso, sabe? Você está entendendo mais ou menos? Eu espero que não esteja confundindo as coisas aqui, cara. É isso mesmo, né? É isso mesmo. É aquela história, né? Por mais que o Eterno, ele fala lá em Yoshuyal, no primeiro capítulo ali, né? Ele fala, olha, eu não gosto de sacrifício de boi. É porque o pessoal não entendeu que no físico é pra gente entender no espiritual. No físico a gente entende que o cheiro da carne, quando tá fazendo churrasco, é uma carne, é gostoso. E da mesma forma no espiritual, quando você ama o teu próximo e você tem esse amor pela verdade, esse sacrifício é feito ao Eterno dessa maneira, ele entende, a gente compreende que é dessa maneira que o Eterno recebe esse louvor a ele, né? Amando a ele, né? Então é do mesmo jeito que eu recebo o cheiro da carne do churrasco, ele recebe também o meu sacrifício. Exatamente, ele está usando a própria criação dele, né? Exatamente, porque se eu queimar um boi pro Eterno, aquilo não tá nem aí. Não, e quando ele fala que não tem prazer em seus holocaustos, é porque, como eu falei no começo, o físico, ele é morto. A obra física é morta, cara. Porque a obra física é morta, exatamente. Ela tem sentido, você pode queimar 50 mil bois, cara, que aquilo ali não vai mudar. Se você pode queimar um boi no entendimento espiritual, que o Eterno aceita. Agora, você pode queimar 50 mil no físico, sem entender que aquilo não vai valer nada. Exatamente. Sabe? Esse é mais ou menos o raciocínio, né? Sabe? É o que é a realidade das coisas. É a verdade por trás disso. É como a espada. Você vê uma guerra, o pessoal lutando de espada ali, aí aquela espada, o cara vai lá, enfia a espada no outro lá e mata o outro. Quer dizer, o que está acontecendo ali prefigurativamente? Você tem dois povos lutando e a espada, ela é um símbolo da verdade. Então, um povo está dizendo para o outro, não, a minha verdade é melhor que a tua. Não, não, é a minha. Aí enfia a espada. Não, é a minha. Pá, vai lá, enfia a espada. Quer dizer, isso é prefigurativo também. A espada simboliza a verdade. Então, tá todo mundo dizendo que está com a verdade, entendeu? E enfiando a verdade na marra. Quer dizer, você vê como o físico, ele é uma obra... É uma obra que não adianta. Você vê, vai morrer todo mundo e não vai estar ninguém com a verdade. Sabe?
É bem assim, porque a obra é morta. A obra ela é morta, ela é feita só como uma forma, como, vamos dizer assim, como eu já tinha falado uma vez, né, como teatro, né, como uma forma de representar aquilo que é a sombra do verdadeiro, né? Então ela representa algo maior, né? É que nem a água física representa uma água maior, o pão físico representa um pão maior, e não é um pão que você faz no forno ali com farinha de trigo, não é aquele pão ali. Ó, é feito do trigo, tá vendo? Aí você vê, uma hora o trigo vai ser feito pão com ele, uma hora a cevada vai ser feito pão com ela, quer dizer, você tá vendo só a prefiguração? Então a cevada serve de alimento para quem tem fome. Isso é tudo, você tem que levar isso tudo para o espiritual. Tudo no Não adianta entendimento. eu praticar o físico, porque o físico não adianta, se eu der pão para uma pessoa aqui, amanhã ela tá aqui de volta a pegar mais pão. Entendeu? Que ela vai estar com fome. Engraçado, né? Tem uma sombra muito, muito bacana. Eu não sei se vocês lembram, rapaziada, mas é a sombra de Ulial e os corvos que trazem pães para ele, né? Ele come aquele pão e ele anda 40 dias. Ele não tem fome durante esses 40 dias. Ele vai pra pegar lá. Não vai nem pra lutar de Isabel, ele vai pra começar a perturbar os caras lá, né? Ele ali que começa a perturbação de Yalchoru, né? Sempre essa data de 4, já viu? Sempre também, né? 4, 40, 400, sempre assim, já viu? Sempre, né? Sempre tem essa. 7 também, né? 7 dias, 7. Tem o 7 também. E isso aí é antigo, viu? Desde os livros de Enoch lá, o livro mais antigo, a gente vê isso aí, no livro de Ada, né? Primeiro e segundo. A gente o primeiro e segundo é lindo, né, cara? Primeiro e segundo é um troço assim que é forrado, tudo que é lado você vê isso. Eu conversei isso com o Roberto hoje cedo até, né? Conversaram? É o que você tá lendo aí, cara. Aí, adoração ao eterno não é você. Porque toda adoração que você faz com o braço, com a boca cantando, é morto, porque desse mundo é morto, cara. Se você praticar a adoração sem entender, é morto. Se você não praticar e entender, é vivo. Para ele é mais vivo que outra. Ô, Fernando, uma coisa que é engraçado, né? O Messias deixa bem claro: eu não aceito o louvor da boca dos homens, porque eu bem conheço os seus corações, né? É tudo hipocrisia. Aceito, né? A pessoa tá até ali cantando, tá ali fazendo alguma coisa com o corpo, né? Fazendo um movimento com o corpo, mas lá dentro ela é hipocrisia, porque é só fora, dentro não. A pessoa nem entende nada das coisas dela. Quando eu falo entender, o entendimento, é o espírito, ela não tem aquele. Sabe? Uma coisa que é importante lembrar também: se alguma pessoa pensa que a gente tá fazendo obra do Pai, do Criador aqui, vocês acharam errado, porque a gente tá fazendo uma leitura aqui, tá procurando compreender as coisas do Pai aqui, né? E explanar e passar para frente o que a gente tem entendido para o corpo do Messias crescer, tá certo? Porque essa é a ideia de corpo, né? Cada um faz uma coisa ali, mas o importante é a gente entender de uma coisa de uma forma só, né? Seguir a cabeça que é o Messias. Tem que estar na mentalidade do Messias. O corpo inteiro tem que trabalhar para a cabeça, que é o Messias. Nossa cabeça tem que ser o Messias, definitivamente. E é só um pensamento, não pode ter dois pensamentos, não pode ter duas formas de se pensar. E a forma correta de se pensar, definitivamente correta de se pensar, não estou falando que nós três aqui conversando aqui, Fernando e Roberto, não estou falando que a gente é os corretos, mas a forma certa de se compreender as coisas, de acordo com o que a gente está lendo aqui em Barnabé, é no entendimento, é na mente, não tem absolutamente nada a ver com o físico. E a partir do momento que a gente passa isso pro pessoal, as pessoas entendem isso, a gente como é que eu posso falar para vocês? A gente padroniza esse entendimento, né, com os irmãos, a gente pensa que o corpo do Messias fica ajustado. E assim como o Shaul fala bem isso, né? Sobre o corpo do Messias está ajustado, né? Eu acho que é bem interessante. Hein? Isso que nós estamos falando, eu estou lendo aqui o texto para frente, ó. O que nós estamos dizendo aqui, ele vai se confirmar logo adiante você lendo aí, ó. Exatamente o que nós estamos falando aqui, ó. Então vamos continuar, então. Você vai ver, eu tô lendo aqui para baixo um pouquinho, tô me adiantando aqui, tô ouvindo você falar e tô lendo. Então eu vou continuar então aqui para a gente dar uma explanação aqui, então. Lá, ele vai falar dos sacrifícios agora, ele tem uma epígrafezinha aqui. Já começou, tá vendo? É o que a gente tava dizendo agora. Exatamente. De fato, foi nos mostrado, mediante todos os profetas, que Ial não tem necessidade de sacrifícios, nem de holocaustos e nem de ofertas. Em certa ocasião, ele diz: que me importa a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Eterno: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de cordeiros. De cordeiros.
não sangue de touros e de bodes, e nem que venhais vos apresentar diante de mim. Quem pediu essas coisas em vossas mãos? Não continueis a pisar em meus átrios. Se ofereceis a flor de farinha, é em vão. Essas coisas, para que a lei nova do nosso Salvador, Yahushua, o Yahushai, que é sem julgo de necessidade, não precisa de oferta preparada por homens. Ele ainda lhes disse: por acaso ordenei a vossos pais, ao saírem do Egito, que me oferecessem holocaustos? Pelo contrário, eis o que lhes ordenei: que nenhum de vós guarde em seu coração rancor contra o próximo. Esse é o verdadeiro sacrifício, hein? Guarde rancor contra o próximo, e que não ame o juramento falso. Devemos, portanto, compreender, pois não somos sem inteligência o desígnio do nosso Pai em sua bondade, pois ele se dirige a nós, desejando que procuremos um modo de nos aproximar dele, sem nos extraviar, como aqueles homens. Eis, portanto, o que ele nos diz: o sacrifício para um rim é um coração contrito, o perfume suave, odor para o eterno é o coração que glorifica ao Criador. Você vê, ó. Irmão, vou até interromper um pouco. Você vê, ele fala primeiro que não pede o físico, e em seguida ele fala que o verdadeiro é justamente o entendimento do físico. Tá vendo? Entendimento do físico. É o que a gente falou agora, cara. É isso aí. Irmãos, devemos, portanto, cuidar da nossa salvação, para que o maligno não introduza em nós o erro e nos atire com uma pedra de funda, né, do instrumento que Davi usou para matar o gigante Golias, né, para longe de nossa vida, né? Matador, né, cara? É isso aí. Ele primeiro falou, citou a obra da lei física, por exemplo, o sacrifício e o holocausto como obra morta, né, que não pedir porque não adianta, aquela coisa assim. E em seguida ele já transfere isso para o entendimento. Ele fala assim, coração contrito, né? E aí ele diz, ó, e se você fizer isso, vai subir como um perfume suave, quer dizer, aquele perfume suave que dava o cheiro lá no holocausto físico, ele sente no entendimento. Aqui, e aquela história, né, um coração duro, né? Um coração duro, o Eterno não tolera, né? O Eterno não tolera coração duro. Pessoa de dura serviço, né? É lindo, cara. É lindo. O sacrifício para o rim, o que é? É um coração contrito. O perfume de suave odor, quer dizer, é o coração que honra o seu Criador. Quer dizer, você está honrando, ó. Aí como é que você honra o Eterno? Você honra reconhecendo o nome dele, você honra entendendo os propósitos da criação dele, você entendendo por que ele fez tudo isso. Porque afinal de contas está tudo feito aqui em volta. Sim. Agora, as pessoas não entendem. Ficam justamente por fora do entendimento, sabe? Aí ele fala aqui, ó, sobe com um perfume agradável, né, odor e tal. Uhum. Ele transferiu o físico para o entendimento, quer dizer, a obra morta, que é o cheiro do perfume que você passa no teu corpo aqui, o físico, e a obra viva, que é um perfume que ele está sentindo lá em cima, no entendimento. Isso é glorioso, né, cara? Você passa a entender dessa maneira assim, você já não. As coisas brilham, né? Você já não olha uma árvore da mesma maneira, você já não olha a água que sai da torneira ou num riacho da mesma maneira, você não olha o céu, as estrelas de uma mesma maneira, você já não olha. Tudo passa a ter uma história para você. Você olha e você. Opa, quem venceu isso aqui? Ah, assim, olha só que interessante, né? Tudo passa a fazer sentido para você, né? É absurdo, cara. Esse é um sacrifício quando você passa a entender essas coisas aí, você se sacrifica o Eterno entendendo a verdade dele, você traz muito benefício pra gente, sabe? O verdadeiro sacrifício ao Eterno, que é um coração mole, um coração que não é duro, né, de encaixar a verdade, né? Ele traz muitos benefícios a você, né? Essa é a realidade das coisas, né? E aquilo que eu também já comentei até contigo, até acho que o Roberto também já falei isso, que a gente tem que tomar muito cuidado com a soberba, cara, sabe? Porque se a gente tá falando essas coisas assim, é porque eu não sei o que o Eterno viu na gente para mostrar. Eu não sei. Talvez um dia a gente entenda isso, né? Não sei, talvez ele mostre por que ele resolveu mostrar pra gente certas coisas, né? Mas ele mostrando, a gente tem que entender o seguinte: tudo já estava aí muito antes da gente nascer, criado. Então, sim, o propósito do Eterno
nasceu com a criação, no momento que ele criou tudo. Então não é a gente não sabe nada, cara, a gente foi mostrado pra gente assim, por algum motivo ele escolheu e mostrou, não sei, mas nunca ter soberba, cara, jamais. Como eu falei em 2 Coríntios, né, por conta própria, a gente não iria saber de absolutamente nada. A gente não tem esse... a gente pensa que a gente é bonitão, né, não sei o quê, mas a gente não é, de fato, nada sem o Eterno para nos guiar, né, nesse entendimento, né? Porque, puxa vida, isso aqui, veja, aquela história, né? Qualquer tema, né, a gente não vai citar aqui, mas qualquer tema que às vezes não tem tanta relevância escritural, ou nem tem relevância escritural nem nada, as pessoas com um camelo, né? Desculpa, é ao contrário, com o mosquito deixa passar um camelo, né? Passar um camelo, Então, engraçado, né? E quando eu faço esses vídeos aqui, não é pra todo mundo. É uma coisa que eu tenho em mente comigo assim, não é pra todo mundo, definitivamente. É pra pessoa certa. Eu acredito que se a pessoa tá assistindo, né, é a pessoa certa que deveria definitivamente assistir naquela hora. Não é porque as coisas são assim como devem ser, não tem essa é pra tem que falar pra todo mundo. Esse negócio tem que sair falando pra todo mundo aí, eu não vejo assim, tá entendendo, cara? Mas ele diz, é uma contradição, né? Porque ele fala que ele que escolhe, né? Ele que escolhe. Cara. Então, quando você fala em anunciar, na verdade você vai anunciar para aqueles que ele escolhe. Então ele que vai te levar a falar, não é você que vai fazer aquela... Na pessoa certa, na hora certa, no exato momento. E tipo assim, eu penso também, Amado, assim, no caso, não é o que penso, porque eu li isso na escritura também, que tipo, o que a gente faz e tal é para levar despertamento, né? Porque, como tá lá em Tito, né, cara? Ei, dorme, desperte tu que dormes, né? Que o rosto iluminará, né, cara? Eu penso nisso, sabe, cara? Eu acho que esse que a gente faz e tal é como despertamento, né? Levar um despertamento para as pessoas, entende? A ver a pessoa dando uma cochilada ali e tal, né? Então, gente, acorda aí, cara, ó. Entende? Então, eu penso nisso, sabe? Quando eu tava lendo esse tempo atrás, até a carta de Tito, está escrito no Tito isso aí, cara. Falei, olha só, cara. Até devo ter tipo de vídeo no canal sobre isso aí e tal, né? Acordar as pessoas do sono. Isso, entendeu? Então, eu vejo isso, o trabalho que a gente... fazer um corte aqui, é despertar o salvo que dorme. Despertar o que tem o Rodishua que ainda está dormindo. Entende? Então eu penso assim, Amado, não é o que penso, mas eu creio que seja verdade, porque a gente, como diz, nada sai de nós se for do intuito do Pai, né, de Augusto e tal, porque ele tem muito amor pelo homem, né, ele tem muito amor pelo ser humano, né, isso aí já foi comprovado muitas vezes, né, como tá aí a criação que ele criou, né, como prova disso, tudo ele fez pro homem, né, como está lá no livro de Baruch, fala sobre isso também, que ele criou esse mundo por causa do homem, criará o mundo do Rodishua, o mundo do justo, por causa também por amor ao homem, né? Então a gente vê assim, um pai que ama muito o ser humano, sabe? A gente vê isso na criação mesmo, na natureza, na época das colheitas, que a gente vê que dá o pão à terra para alimentar, a gente vê na época das estações, tudo ele faz certinho, cara. Você pode ver, cara, tudo tem um tempo certinho, sabe? Tanto ele está ensinando, como ele também está mostrando o seu amor pelo homem, sabe? Então, é uma coisa assim que eu convido as pessoas, no caso, a parar e pensar, sabe? Refletir, sabe? Largar a mão de ficar vendo futebol, a porcaria da novela e tal, e começar a pensar nisso, sabe? Olhar para o céu à noite, ver as estrelas estão aí, né? As cocavins, né? Dial, né? Sendo sombra dos salvos e tal. Então, eu penso, Amado, assim, no caso, e digo que eu penso, assim, porque isso vem dentro de mim, cara, eu acho que a criação a todo momento está mostrando ele, a todo momento, né? Como diz Shaul lá, né? Que ele não está longe de cada um de nós, ele está ao nosso redor, cara. Entende? Quando você olha, cara, né? Entende? Até comentei até com vocês no começo do vídeo aí, sobre que eu vou trabalhar de manhã cedo, vejo assim, os pássaros cantando alegria e tal, sabe? É lindo, cara, sabe? É uma coisa que a criação sabe? Aquele frescor da manhã gostoso, aquele frescor gostoso da manhã, sabe? Faz bem de alívio, né? Isso mesmo, sabe? Até nisso, cara, isso é lindo, cara. Então, eu falei, olha só, cara, quando eu vejo isso, sabe, eu falo, quando a Ruxa vier, cara, entende? Que é o dia que nós estamos esperando, né? Hoje nós estamos no choro, né? Mas a alegria virá pela manhã, né? O que é a nossa alegria? É o Ruxa, cara, entende? Aqui no mundo você não tem alegria, cara, você não tem nada aqui. A pessoa que coloca confiança aqui nesse mundo tá fudido, lascado, cara, isso eu falo pra você, isso é fato.
entende? Então, esse é o trabalho nosso, é despertamento mesmo, assim, tá vendo? O dorminhoquinho que tá ali ainda, né? Meio cochilando, né? Então, eu penso isso aí. Pedro Mas fala continua, que a gente é forasteiro, né? Justamente, forasteiros, né? Forasteiro. De fora, aquele que é de fora. Ô, Roberto, quer ler o capítulo 3 pra nós, irmão? Mas acho que o Mano Fernando lê esse daí, eu leio o 4. Então tudo bem. Pode ser, mano? Pode. Nós vamos pro 4 agora. Né? Não, agora o 3. Isso. Jejum. Tanto aço aí. Capítulo 3 da Epístola de Barnabé. Só um pouquinho, é que tem acho que tem um microfone um retorno muito alto aí. Deve ser no Beto, então, porque eu tô com o fone. Eu também tô com o fone aqui. Deixa eu bloquear o meu aqui, então. Deve ser o Beto que tá... Eu tô com fone de ouvido aqui, não tem como. Eu também tô com fone. Então eu converto, então. Mas dá retorno. Pode ir. Vou ler, então, vamos lá. Capítulo 3, Epístola de Barnabé. A respeito disso, falou-lhes ainda: com que finalidade jejuais para mim? Diz Ial. Como se ouve os gritos da sua voz? Não é esse o jejum que escolhi, disse Ial. Quer dizer, Barnabé aqui ainda diz, ele cita o texto, ainda, sabe? É incrível, cara. Não, o homem que humilha a si mesmo, nem quando dobrais o vosso pescoço como um círculo, nem quando vos cobris de pano de saco e cinza. Não chameis isso de jejum agradável. Para nós, porém, ele diz: eis o jejum que eu escolhi, diz Ial. Desata todas as amarras da injustiça, desfaz as cordas dos contratos iníquos, envia os oprimidos em liberdade, rasga toda a escritura injusta, reparte o teu pão com os famintos, e se vês alguém nu, veste-o, conduze-o para a casa dos desabrigados. Se vês algum pobre, não o desprezes, não te afaste dos membros de tua família. Então tua luz romperá pela manhã, tuas vestes rapidamente resplandecerão, a justiça irá à tua frente e a honra de Urim te envolverá. Então outra vez gritarás e Urim te ouvirá. Ao falar, ele te dirá: eis-me aqui. Isso, se renunciares a tecer as amarras, a levantar a mão, a murmurar, e se deres de coração o teu pão ao faminto, e tiveres compaixão da pessoa necessitada. Por isso, irmãos, o paciente, o Urim, prevendo que o povo que ele preparou através do seu amado acreditaria com simplicidade, nos antecipou todas essas coisas, para que nós, como prosélitos, como aprendizes, né? A palavra mais certa era aprendizes, né? Não nos arrebentássemos contra a lei deles. Cara, essa parte aqui é muito boa, hein? Capítulo 3 aqui, hein? Então aí, pessoal. Tô aqui. Então, olha, vamos lá. Tamo aqui. Quer ver? O jejum verdadeiro é o jejum de você ficar sem comer comida física? Que a pessoa fica ali com o olho roxo ali. Barnabé explica claramente o que o Eterno quer, o que é jejum na visão do entendimento do Espírito, do entendimento. O jejum para ele é o quê? Você jejuar desse mundo, da maldade, sabe? Desse mundo. É o que ele está dizendo aqui. Você tipo assim, eu ainda vejo assim, tem gente que vai dizer assim, ele manda aqui, dá o pão ao teu faminto, né? Tiveres compaixão da pessoa necessitada, tal, vestir o nu. Eu já levo isso a um nível maior, cara. Eu digo, dá comida da verdade, vestir a pessoa com a roupa da verdade, sabe? Sabe, renunciar a tecer as amarras, levantar a mão, parar de murmurar, tá vendo? Não sei se vocês entendem assim. Claro, você ajuda a pessoa que está necessitada, às vezes acontece aparecer na porta e você ajuda. Mas você está fazendo alguma coisa que realmente vai salvar, ajudar ela, conduzir ela à salvação, se você dá comida física? Não. Só. A física não resolve nada, né? Física é isso. Entende? É como testemunho, digamos, entende? Que existe comida física e existe espiritual. Então, realmente, a comida que nós vamos dar para as pessoas é a comida que vai salvar elas, né? O próprio pão da vida, que é o Ruxa, né? Concordo, irmão. Claro que se você vê uma pessoa com fome, você dá, né? Só que você tem que estar ciente do seguinte: você vai ter que dar amanhã de novo, depois da manhã de novo, depois da manhã de novo. Não adianta eu ir lá na praça hoje, levar comida hoje na praça e amanhã não ir. Entendeu? Hoje, por exemplo, eu vou lá e levo. Amanhã eu não vou e não levo. Quer dizer, você só quis aparecer, na verdade, né? Porque ele não resolveu o problema da pessoa, porque a comida física
não é uma comida, como o Eterno fala, né? Não permanece para a vida eterna, né? A água que você vai tomar não vai ter mais sede para a vida eterna, quer dizer, ela não permanece. Então, na verdade, essa comida não está ajudando em nada, praticamente em nada a pessoa, está ajudando só a manter o corpo físico vivo. Mas, quando eu vejo assim, quando você lê aqui, por exemplo, de pão o faminto, eu já levo assim, quem que é o faminto verdadeiro mesmo, o faminto verdadeiro? O verdadeiro é o faminto da verdade, né? Da mensagem do reino, dessas coisas. Então você leva o pão, quem que é o pão? O pão é a Yahusha, você leva para ele e come, né? O pão ázimo, né? Então, eu creio que vocês também devem entender dessa mesma forma. Eu vejo assim isso aqui, sabe? Claro. Exatamente, tem que digitar, e o mais importante é isso aí mesmo, é o pão espiritual. Isso que vai salvar a tua vida, né? Exatamente, é o mais importante, né? Porque morrer todo mundo morre, né, Beto? Todo mundo morre, cara. Vai chegar um dia que todo mundo vai morrer, uns vão morrer de fome, outros vão morrer de velho, outros vão morrer assassinado, outros vão morrer, sei lá, né? Tem tanta... Lado, afogado, enfim. Todo mundo vai morrer de algum jeito, né? Então, e quando a pessoa morrer, para onde é que ela vai, né? Eu penso assim, se ela comeu só pão físico, aí é duvidoso, mas se ela comer o pão da verdade, aí você tem certeza, né, o que vai acontecer com a pessoa, né? Exatamente. Então, e até porque se você der só pão físico, a parábola continua. Ela vai no banheiro, ela vai deixar aquele... bota pra fora. E vai ter que comer de novo. E vai ter que comer de novo. A parábola, né, é um círculo, né? Mas é claro, lembrando, né, irmãos, que a gente está falando no caso, no sentido assim, que o mais importante é o pão espiritual, com certeza, claro. Você também tem que fazer, no caso, ajudar. Claro. É importante, tá, irmão? Entenda bem, mas o ênfase mesmo que vai salvar a pessoa é o pão espiritual, que é o Yahusha, tá? Já veio a pessoa falando aqui a respeito da comida porque a comida física, ela alimenta o corpo físico. E a comida da verdade, do espírito, ela alimenta o corpo espiritual, quer dizer, o corpo que vai vir. Quando você come, isso que a gente está fazendo aqui agora, a gente está alimentando aquele corpo que você vai herdar quando o Messias voltar. Está alimentando aquele corpo lá. Não, se vocês me permitem, eu vou fazer um adendo muito importante, que eu acho fantástico e vai corroborar com o assunto que a gente está falando aqui agora. O Messias, ele fez essa de dar pão físico pro povo, só que o povo ficou só no pão físico. O povo, ele fez lá um trabalho lá de dar comida, né? Ele pegou lá e deu comida, e o pessoal voltou, mas isso dá comida, né? Isso aí, ele enche a barriga nossa. E foi. E daqui a pouco o Messias se irritou, não, vocês estão comigo aqui porque vocês estão comendo comida física, e vocês não estão querendo comer da comida espiritual. E isso é a parte mais interessante, ver que o Messias, vão continuar com fome lá então. Eu já fiz a minha parte da comida física pra vocês. Vocês não querem comer a comida espiritual? Então volte pra cada um pro canto de vocês aí. Vocês não estão entendendo que eu sou pão. Porque minha carne verdadeiramente é comida. Meu sangue verdadeiramente bebida. Tá certo?